Olá a todos. É um imenso prazer abrir mais um encontro do nosso espaço de reflexão. Que alegria receber cada pessoa que acompanha essa jornada. Pois é, uma jornada em busca de, sabe, uma sexualidade plena, de relacionamentos muito mais reais. E de uma vida autêntica, né? E hoje a nossa conversa vai mergulhar de cabeça no capítulo 8 do material que a gente vem usando como bússola para essas análises. Exato. Nós vamos desconstruir a mecânica da intimidade. E olha, para começar, eu já trago uma quebra de expectativa daquelas. Manda. Existe uma ideia muito cristalizada, de que os problemas de conexão entre um casal começam no corpo físico. Sim, é o senso comum. Mas a base do estudo de hoje sugere algo bem diferente, o que nos leva direto a uma provocação que incomoda, mas que é muito necessária para quem nos ouve. A verdade difícil de engolir. A imensa maioria das crises de intimidade não começam no toque físico. Elas começam nas palavras que dizemos no dia a dia. Ou naquelas que a gente não diz, né? Isso. O que é ainda mais devastador, as palavras que escolhemos calar. A comunicação é o primeiro toque. Nossa, a comunicação é o primeiro toque. Antes de a pele se encostar, as almas já se esbarraram ou se distanciaram através da linguagem. Isso muda o jogo todo. E para o nosso público que gosta de ir na raiz das ideias, é legal lembrar que todo esse mapa fascinante que a gente vai explorar hoje faz parte de uma obra muito mais ampla, né? Com certeza. Todo o referencial teórico e prático está lá no site www.meuslivros.net. É um porto seguro de verdade para quem quer ter o material completo em mãos. Vale muito a pena conferir. Mas voltando a essa ideia do primeiro toque, para quem está chegando agora, tentando juntar as peças, nos capítulos anteriores à nossa jornada, passou muito pela mente. Mapeando aquelas crenças limitantes. Exato. E depois pela necessidade de reconexão com o próprio corpo. Então, como é que esse capítulo 8 entra nessa engrenagem? A gente pode pensar nisso como a construção de uma ponte. A mente governou os medos. O corpo foi compreendido, mas sem a ponte... A comunicação interpessoal. Isso. Sem ela, o corpo de um parceiro simplesmente não consegue chegar ao corpo do outro. O texto original traz uma metáfora muito feliz. Qual? Diz que a comunicação é o termômetro da relação e o oxigênio da intimidade. Oxigênio? Sem oxigênio, qualquer organismo vivo sufoca. Sem comunicação, a intimidade morre por asfixia, de um jeito lento e silencioso. E o que mais chama a atenção, pensando na vida real, é a quantidade de vezes em que o silêncio é usado como um escudo, né? Um mecanismo de defesa. Sim, para evitar o conflito no curto prazo, a pessoa se cala, mas isso acaba cavando um abismo no longo prazo. E quantas vezes o silêncio cria esse abismo emocional, não é verdade? É muito curioso pensar no silêncio como um escudo. Historicamente, a gente vê um padrão muito forte, especialmente no comportamento masculino, de recolher as palavras, de se fechar na caverna. A estrutura de pensamento que muitos homens aprendem desde cedo é a de tentar resolver os problemas todos internamente. A lógica costuma ser tipo, se tem um incômodo, melhor não falar nada para não gerar uma briga. Para proteger a paz da casa. Exatamente, proteger a paz. Mas qual é o impacto real dessa estratégia de ficar engolindo palavras na dinâmica de um casal? Olha, o impacto é a criação de um frio polar dentro de casa. Frio polar. Gostei da imagem. É que o homem pode até acreditar genuinamente que está protegendo o relacionamento ao evitar aquela discussão. Ele constrói um muro e chama de abrigo. Mas quem está do lado de fora não vê como abrigo. De jeito nenhum. A parceira não lê esse silêncio como proteção. A leitura emocional que se faz do silêncio é de abandono. Abandono, rejeição. Desinteresse. E é aqui que a gente entra na premissa mais transformadora deste capítulo. Uma frase que, para mim, resume toda a biologia e a psicologia do amor. Pode falar. O corpo só se entrega onde a alma se sente segura. O corpo só se entrega onde a alma se sente segura. Isso é muito forte. É o coração do capítulo. E isso levanta uma questão muito essencial sobre o que a neurociência moderna tem descoberto: o estado de alerta do cérebro. Sim, a neurociência explica isso perfeitamente hoje. Mas o que me fascina como um cara analítico é que isso não é novidade tecnológica nenhuma. Se a gente voltar milênios no tempo,
O livro de Provérbios, lá no capítulo 15, já alertava sobre isso. A resposta branda. Exatamente. A resposta branda desvia o furor. Ou seja, a sabedoria antiga já sabia o que os tomógrafos mostram hoje. A forma como falamos tem o poder de desativar ou de acionar os alarmes de perigo na mente humana. É literal. Uma resposta branda é um sinal para o sistema nervoso de quem está ouvindo poder relaxar. E quando o ambiente não tem essa brandura? Aí o corpo entra em modo de sobrevivência. A musculatura tensiona, a respiração fica curta. Fica tudo rígido. Sim. Como é que alguém pode esperar fluidez, desejo, entrega física se o corpo está ali preparado para uma guerra? Ou se defendendo de um deserto de indiferença. Perfeito. A distância emocional se traduz fisicamente em bloqueios crônicos. O material ilustra essa dinâmica com aquele caso do Jorge, que é um retrato muito fiel do que acontece em milhares de lares por aí. Nossa, o caso do Jorge é emblemático. 37 anos. 8 anos de casamento. E pelo relato, ele vivia um pesadelo solitário. Ele sentia uma pressão esmagadora, um medo constante de falhar na hora da intimidade. E a evitação física dele era só a ponta do iceberg. O distanciamento era o sintoma, né? Não a doença. Exato. O Jorge evitava o contato porque o contato físico lembrava ele da desconexão emocional que ele não sabia como resolver. E do outro lado da cama, A esposa se sentia um fantasma dentro da própria casa. Ignorada. até que teve aquele ponto de virada num sábado à noite. Sim. E olha que não foi uma grande briga com gritos e pratos voando. Foi um sábado à noite onde a atmosfera estava tão pesada que a esposa quebrou o silêncio com uma frase devastadora. Essa frase me marcou muito na leitura. Ela olhou para ele e disse: "Eu sinto a sua falta mesmo quando você está do meu lado." Sinto a sua falta mesmo quando você está do meu lado. É um peso enorme. Muito. Mostra que a presença física, o simples fato de duas pessoas ocuparem o mesmo cômodo, não resolve a fome de oxigênio na intimidade. Não resolve nada. Mas o que a análise do caso nos mostra sobre as horas depois dessa frase? Aí a gente vê o milagre da vulnerabilidade. Aquela frase não soou como um ataque, foi uma exposição de dor. E isso desarmou o Jorge. Totalmente. Nas 2 horas seguintes, eles conversaram de forma muito profunda, sem telas brilhando no escuro, sem notificações de celular, sem interrupções. E o mais importante, sem a intenção de cobrar performance um do outro. Exato. Apenas 2 almas colocando as cartas na mesa ali. E o resultado físico foi imediato. A intimidade fluiu de maneira absolutamente natural naquela mesma noite. E o que me faz pensar, o corpo do Jorge não sofreu nenhuma intervenção química naquelas 2 horas. A fisiologia basal dele era a mesma de sempre. O nível hormonal não mudou magicamente por causa de um remédio. O que mudou foi o ambiente através da comunicação. O estado de alerta foi desligado. Sabe aquele botão de emergência que fica piscando vermelho na nossa mente quando a gente está ansioso? Sei bem. A conversa honesta foi a mão que desligou o alarme. O corpo responde à segurança. Quando a alma do Jorge percebeu que não estava sendo testada, mas sim acolhida, o sistema nervoso autorizou o relaxamento. Lindo isso. Mas sendo bem prático, existe um abismo entre saber que é preciso conversar e saber como conduzir essa conversa sem que ela vire um campo minado. Ah, com certeza. A teoria é bonita, a prática dá trabalho. E o capítulo baseia essa solução nos pilares da comunicação não violenta, a famosa CNV. Vamos traduzir isso para a vida real de quem nos ouve? Vamos, é fundamental. Como quebrar esse ciclo de silêncio ou de acusações na prática? Pelo que o texto indica, o primeiro passo é mudar a lente através da qual vemos o problema. Focar na observação sem julgamento. Isso, observação pura. O grande tropeço humano é confundir o que aconteceu com o que nós achamos que aconteceu. Observar sem julgar é como descrever a cena de um filme. Sem colocar a nossa interpretação nela. Exato. Em vez de atacar dizendo, você não liga mais para nós, o que faz o outro vestir uma armadura na mesma hora. O outro já levanta o escudo. E nós mal nos sentamos para conversar depois do jantar. Retirar a acusação tira o peso da resposta. Desarma a pessoa. Depois de descrever o cenário, o segundo passo envolve dar nome ao fantasma. Quer falar sobre o próprio sentimento. Dizer, eu me sinto isolado ou sinto um vazio enorme? E por que nomear a emoção tem um efeito tão poderoso tanto para quem fala
quanto para quem ouve. Porque a emoção não dita, ela atua nas sombras. Ela vira mau humor, vira porta batida, vira distanciamento. Fica rondando a casa. Sim, quando a pessoa ganha vocabulário para dizer eu estou me sentindo inseguro, a emoção perde a força destrutiva. O corpo para de atuar a dor e passa apenas a comunicá-la. E para quem escuta, isso gera empatia, né? É muito difícil brigar com a tristeza alheia quando ela é exposta de forma desarmada. Expressar a necessidade. E aqui eu quero jogar um contraponto. Pode jogar. Falar, eu preciso de mais atenção. Isso não corre o risco de soar como uma exigência? Como uma cobrança educada? Onde é que está a linha que separa uma necessidade vulnerável de uma imposição? Excelente pergunta. A linha está na intenção de controle. Uma exigência coloca uma faca no pescoço do outro, tipo, se você não me der atenção, acabou. É um ultimato. Isso. Já a necessidade, dentro da CNV, é uma entrega da própria fragilidade. É dizer, a minha necessidade profunda aqui é me sentir conectado, é ter a certeza de que a nossa parceria ainda vive. Não é sobre forçar o outro a fazer algo. Não. É sobre mostrar onde a própria alma está com fome. E isso prepara o terreno perfeitamente para o movimento final, o quarto passo, que é o pedido. O pedido, exato. E a diferença na linguagem é sutil, mas muda o destino da conversa inteira. Em vez de fazer uma intimação judicial do tipo, precisamos discutir a relação agora, Que já dá aquela frios em qualquer um. transforma-se em um convite. Tipo, haveria a possibilidade de desligarmos a TV por 5 minutos hoje à noite para conversarmos? A palavra-chave aí é convite. Um pedido genuíno sempre deixa espaço para o outro dizer não. Ou para negociar o momento. Quando a pessoa percebe que não está sendo encurralada, a chance dela aceitar o convite e se abrir é infinitamente maior. Infinitamente maior. Eu gostaria de explorar o que acontece por baixo da pele quando essa comunicação amigável flui, porque existe uma biologia real acontecendo aí. Não é só papo de psicólogo. Tem muita biologia envolvida. Como funciona essa liberação hormonal? Tem uma chave física que vira no cérebro quando trocamos a defensiva pelo acolhimento. Tem sim. Pensemos na ocitocina, que é popularmente conhecida como o hormônio da conexão, do vínculo. A famosa ocitocina. Para usar uma imagem bem simples, a ocitocina é o sinal de tudo limpo que o cérebro envia para o corpo. Área segura. Isso. Quando a comunicação ocorre sem agressividade, especialmente no cérebro feminino, ocorre uma liberação substancial desse hormônio, o que promove um relaxamento neurológico muito profundo. A mulher se conecta emocionalmente antes de se conectar fisicamente. Exatamente. A biologia nos mostra que, na maioria das vezes, o caminho para a conexão física plena passa pelo pedágio da conexão emocional prévia. Se a conversa foi áspera durante o dia, a resposta sensorial à noite vai estar bloqueada. O corpo simplesmente não cede. Não cede. E é fascinante como nós, no calor do dia a dia, sabotamos essa mesma biologia sem nem perceber. O material elenca um bate-bola rápido de 3 erros muito comuns que destroem essa segurança. O primeiro deles é falar de forma dura, focar no tom de voz e no uso excessivo da palavra você. O dedo apontado. Porque uma simples palavra em um tom um pouco mais alto causam tanto estrago. Porque o você no início de uma frase de conflito funciona como um ataque direto. Você não me ouve. Você sempre faz isso. O sistema nervoso de quem recebe essa mensagem não interpreta as palavras de forma lógica. Ele interpreta a ameaça. A reação instintiva é contra-atacar ou fugir. Exato. E a correção prática que o capítulo ensina é baixar o tom e trazer o foco para o eu. Substituir o ataque por revelação. Tipo, eu me sinto sozinho quando tento falar e não consigo espaço. A mensagem é a mesma, mas a embalagem deixa de ser uma granada. Perfeito. O segundo erro mapeado é a armadilha de se calar diante de pequenos incômodos. A famosa ideia de que deixar pra lá vai fazer o problema sumir sozinho. O que é uma grande ilusão. Mas a sensação que dá é que esses pequenos incômodos nunca somem. Eles vão fermentando, certo? O tempo não cura o que não é tratado. O tempo apenas fermenta a mágoa. Fermenta a mágoa. É verdade. Aquele pequeno comentário atravessado na terça-feira, que foi engolido a seco, vira uma explosão de raiva no domingo.
E por causa do quê? De uma toalha molhada em cima da cama. Exato. A atitude corajosa é falar cedo e falar leve, não deixar as sementes da frustração criar raízes profundas. E o terceiro erro foca na hora de conversar sobre a intimidade em si. É o desalinhamento de focar as conversas estritamente na mecânica, no ato físico. Na técnica, na frequência. Porque focar apenas na performance costuma ter o efeito inverso e acabar afastando ainda mais o casal. Porque isso transforma o relacionamento em uma prestação de contas. Ninguém quer se sentir avaliado como em uma entrevista de emprego dentro do próprio quarto. É péssimo. O texto orienta a deslocar o foco do desempenho para o vínculo, né? Sim, quando a conversa gira em torno de como nutrir a amizade, o carinho, a parceria, a intimidade física, deixa de ser uma obrigação a ser cumprida. Ela volta a ser uma extensão natural da amizade e da confiança. A tensão sexual derrete quando a tensão emocional é resolvida pela fala. Exatamente isso. E a abrangência disso vai muito além do quarto do casal. É muito legal ver como o conteúdo desse capítulo impacta a vida inteira. Transborda para todas as áreas. Sim, o impacto dessa comunicação estruturada, de conseguir dar nome aos próprios sentimentos e fazer pedidos claros, afeta o desenvolvimento emocional individual de forma impressionante. Tira um peso colossal das costas. Sabe aquela dor de estômago que nenhum exame médico explica? Ou aquele nó na garganta. Aquele aperto no peito, um cansaço crônico que não passa com o sono. A literatura psicológica chama isso de somatização. É o corpo gritando aquilo que a boca não conseguiu articular. É o corpo atuando a dor. E o incrível é observar como o simples ato de conseguir organizar as emoções em palavras faz os sintomas físicos derreterem. Se a gente levar essa habilidade para um ambiente profissional, o cenário muda completamente também. Pensemos na liderança, no mundo corporativo. Fundamental. Quem aprende a usar a CNV em casa se torna um profissional infinitamente melhor. Quem domina a capacidade de observar sem julgar, de expressar o sentimento e fazer um pedido claro, torna-se um líder que desarma conflitos. Em vez de gerar posturas defensivas, ninguém reage bem a líderes que usam a comunicação como chicote. A CNV é uma tecnologia humana de resolução de conflitos. E ampliando um pouco mais, o texto toca diretamente no que podemos chamar de espiritualidade saudável. Sim, a espiritualidade real. O exercício diário de escolher palavras que constroem, de ter a paciência para ouvir sem interromper, agir com brandura nos momentos de tensão, isso é a aplicação prática do amor. A comunicação que aproxima é, na sua essência, isso. Não existe espiritualidade profunda que não passe pela forma como tratamos as pessoas com quem convivemos todos os dias. Maravilhoso. E como o conhecimento sem ação é apenas entretenimento, o capítulo não deixa a teoria voando por aí. Graças a Deus. Tem uma proposta prática formidável, e nós trouxemos isso como microdesafio deste episódio. É um desafio de 24 horas para quem nos acompanha. O foco é realizar o que o texto chama de a conversa de 5 minutos. O que nos dias de hoje parece simples na teoria, mas é um teste e tanto na prática. O desafio é claro e executável hoje mesmo, à noite. Como é a mecânica dessa ação? A regra de ouro é a seguinte: hoje à noite, antes de dormir, reservem exatos 5 minutos. 5 minutinhos. Mas sem nenhuma tela. Sem celular, sem TV, o ambiente precisa ser purificado de distrações. Guardar o celular em outra gaveta, a gente sabe o quanto é difícil largar as telas. Parece que falta um membro do corpo, mas o foco visual é inegociável aqui. Inegociável. A ação é fazer apenas uma pergunta para abrir a porta. Algo como: como foi o seu dia hoje? Ou tem algo no seu coração que você queira compartilhar? E aí entra a regra mais difícil do desafio. E confesso que é a mais difícil para mentes muito pragmáticas e analíticas, aquelas que adoram consertar tudo rapidamente. A regra de apenas ouvir. Exato. Durante esses 5 minutos, a única missão é ouvir. O ouvido deve ser um cofre, não uma caixa de ferramentas. Não tentar consertar o problema. Não dar opiniões não solicitadas. Não explicar como o problema do trabalho poderia ser resolvido. E, principalmente, não se defender de nada. Apenas escutar com o olhar conectado,
acenar com a cabeça e, ao final, agradecer pela partilha. O objetivo é criar intimidade emocional imediata. O simples ato de ser ouvido sem ser interrompido ou corrigido cria um nível de intimidade que poucas coisas no mundo conseguem igualar. É uma dinâmica que muda o clima da casa na hora, Muda mesmo. chegando ao ponto de convergência de tudo que a gente destrinchou neste encontro. A comunicação é a ponte absoluta que leva um casal da tensão para a conexão. O corpo apenas segue o caminho que as palavras constroem. A mecânica é inegável. Primeiro vêm as palavras de acolhimento, depois a alma se acalma e só então o corpo se permite entregar. E para que esse conceito não fique apenas na memória de curto prazo de quem nos ouve, nós temos uma pergunta poderosa para deixar no ar. Uma reflexão profunda para as pessoas ruminarem durante a semana. Pode fazer as honras. Quais são as palavras não ditas que estão construindo muros em vez de pontes nas relações de quem nos ouve hoje? Que conversas difíceis estão sendo evitadas em nome de uma paz ilusória, né? O silêncio que evita a pequena discussão hoje é o arquiteto do grande abismo de amanhã. Uma reflexão que exige muita honestidade de cada um de nós. E fica o forte incentivo para que o desafio dos 5 minutos sem telas e sem julgamentos seja colocado em prática essa noite. A teoria inspira, mas é a ação que transforma. Exatamente. E para quem sente que precisa do referencial teórico completo, de ler os casos de estudo com calma, de entender os detalhes dessa ponte da comunicação, a gente relembra de forma bem natural que esse mapa completo está disponível no livro. Lá em www.meuslivros.net. Isso, www.meuslivros.net. Para quem deseja ir ainda mais fundo, é um material que vale cada página lida. E a estruturação dessa vida plena tem camadas ainda mais surpreendentes pela frente. A jornada não para no diálogo. Sem dúvida. No nosso próximo encontro, vamos avançar para o capítulo 9 e a conversa vai entrar num território simplesmente espetacular. Estou muito ansiosa para o próximo. Nós vamos explorar a conexão entre a espiritualidade, as emoções e o corpo, formando o verdadeiro tripé da vida plena. Foi um privilégio enorme conduzir essa troca de ideias hoje. A gente deixa uma despedida super acolhedora e inteligente para todo mundo. agradecendo a companhia atenta de sempre. Com um lembrete para levarmos para a vida. A verdadeira intimidade começa na coragem de ser vulnerável. Até o nosso próximo encontro. Até lá!